Olá pessoal, aqui é a Ellen Carlos falando e eu vou resolver hoje esse probleminha em Python com vocês. Distância entre dois pontos. Bom, olhando o que está pedindo. Faça um programa que leia 4 valores correspondentes aos eixos y e x, sendo P1, x1 e y1 e P2, x2 e y2, e calcular a distância entre eles, dada a distância aqui. Fórmula da distância. A entrada do arquivo, ele quer 2 linhas de códigos de dado. A primeira linha contém os valores x1 e y1. A segunda linha contém os valores x2 e y2. E para a saída, né, que imprime um valor de distância segundo a fórmula conhecida e com 4 casas decimais. Lembrando que aqui é esse também ponto flutuante, é o nosso famoso float. Então vamos lá, né? Aqui eu utilizei no nosso código a distância, fiz uma função com distância, onde por parâmetro ele passa esses valores. Mas inicialmente, como eu fiz? Bom, o usuário entra em contato, ele é pedido aqui, ó, insira o valor x1 e y1 em uma linha, e ele transforma em float, porque nós estamos utilizando os float, pontos flutuantes, todas essas informações que o usuário inseriu. E aí ele atribui x1 ao primeiro input, y1 ao segundo input, porque eles foram separados por vírgula. No x2 a mesma coisa, x2 primeiro input do tipo float e y2 o segundo input do tipo float. Logo embaixo eu faço um print e aí eu coloco aqui 4F, dois pontos, ponto 4F, que é o formato que eu quero que imprima. Ponto formato aqui, ó, ponto formato. E aí eu chamo a função x1, x2, y1 e y2, passando por parâmetro esses valores dentro da distância, dentro dessa função. E quando eu chamo essa função, vai passar por parâmetros esses valores, e aí x1, x2, y1 e y2 equivale ao que o usuário colocou aqui, para a gente calcular. E aí vem P1, P1 é igual à primeira função, o primeiro cálculo, né? x1 e y1. E aí a gente faz essa conta aqui, ó, como está escrito no problema, x2 e y1 elevado ao quadrado, esses dois asterísticos equivalem a elevado ao quadrado. Eu também poderia utilizar POU aqui, ó, POU, mas eu achei mais viável colocar esses daqui. No P2 eu utilizei o mesmo princípio de P1, fiz o cálculo, utilizei a biblioteca, importei a biblioteca de matemática do Python, e aí eu utilizei ela aqui, mat.sqrt, para calcular a raiz quadrada. E aí eu somo, como aqui está a primeira, a segunda, e eles estão somando entre si. E aí eu somo e essa distância vai retornar para mim. Vai retornar para mim aqui no print. Ele calcula e retorna. Retorna para onde? Aqui que eu chamei ele. E aí vamos fazer esse para ver se vai rodar, né? Vou utilizar a segunda, menos 2.5, 0.4, 12.1 e 7.3. E ele deu corretíssimo aqui, ó, o resultado, exemplo de saída, 16, 14, 84, com 4 casas após o ponto decimal. Espero que tenha entendido, pessoal. Alguma dúvida é só comentar aqui.